Deus, para trazer uma mensagem para que o teu povo, ó Deus, possa ouvir, Senhor Deus, e se preencher da tua santa e gloriosa palavra. Usa a tua serva de acordo com a tua vontade. E assim nós te agradecemos desde já, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Que alegria poder estar aqui, poder ter essa oportunidade de refletir com os irmãos na palavra do Senhor. E o nosso texto base para a reflexão deste dia, hoje, né, vai ser agora, de manhã, à tarde e à noite. E Deus colocou no meu coração da gente refletir um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículos 12 e 13. E ao longo desse dia a gente vai aprofundar essa palavra. 1 Coríntios 13, versículos 12 e 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tem uma versão da Bíblia, a Mensagem, que é do pastor Eugênio Peterson, que é uma paráfrase da Bíblia, muito interessante, uma paráfrase muito bem feita. E eu acho muito interessante a forma como ele interpreta esse versículo e ele traz nessa versão. E ele interpreta esses dois versículos da seguinte forma: hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar. O sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz essa ideia, ele está se referindo à segunda vinda de Cristo. Hoje, a gente não consegue ter uma visão plena de quem é Deus. Mas haverá um dia que nós estaremos com Ele face a face. Amém. Nós o veremos, assim como Ele nos conhece. Nós o conheceremos assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar esse dia, até chegar esse momento perfeito, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo. E aí, o Eugênio Peterson, ele vai traduzir a fé como uma confiança firme em Deus, a esperança como uma esperança inabalável e o amor como um amor extravagante. Então ele vai dizer que até a consumação de tudo, três coisas vão nos guiar: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses três é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor são essas três virtudes cristãs que irão nos guiar até o dia em que nós veremos ao nosso Deus face a face, o dia em que nós estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por a tua palavra. E nós queremos pedir que o teu Espírito nos guie nesta reflexão, de maneira que a nossa mente seja transformada e que a gente possa viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fé, esperança e amor.
O apóstolo Paulo, ele vai frequentemente trazer a importância dessas 3 virtudes nas suas cartas. Então, vários textos na palavra de Deus, vários textos nas cartas do apóstolo Paulo especificamente, vai trazer a importância dessas 3 virtudes como virtudes fundamentais para a nossa vida cristã. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 4 a 6, Colossenses, capítulo 1, dos versículos 4 a 6, diz o seguinte: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então, nesse texto aqui, a fé dos discípulos os leva a demonstrar amor alicerçados em sua esperança da vida eterna. Consegue perceber essa relação? Pronto. Nas cartas do apóstolo Paulo, a gente vai ver várias vezes, vários textos, e a gente vai ver mais alguns aí ao longo do dia, que vai relacionar essas três virtudes. Agora de manhã, a gente vai refletir um pouco sobre a primeira dessas virtudes, a fé. O versículo base, a nossa divisa da mobilização de oração buscai é: busquem, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muito bem. Isaías 55:6. Em Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ter um texto que vai falar de maneira exaustiva a respeito da fé. E no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, se nós estamos nessa mobilização de buscar ao Senhor, precisamos entender uma coisa: nós não podemos buscar ao Senhor por tradição, nós não podemos buscar ao Senhor por religiosidade. Nós devemos buscar ao Senhor porque nós cremos que Ele existe. Amém. E que recompensa aqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer, queridos. Precisamos buscá-lo com fé, crendo que Ele nos recompensará. Mas não é uma recompensa de que Ele vai nos dar aquilo que nós queremos, mas que Ele fará a sua vontade. E a primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos é: o que é essa fé? O que é a fé? E aí, o próprio texto de Hebreus, aí voltando um pouquinho, no versículo 1, o autor de Hebreus vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando o autor de Hebreus ele define a fé como a certeza, como essa certeza, como essa convicção, ele está querendo nos dizer, irmãozinhos, que a fé bíblica, ela não é uma vaga esperança ela não está fundamentada em uma ficção, ela não é um pensamento positivo, entende? A fé, queridos, ela é uma firme confiança de que algo no futuro, que ainda não é visto, mas que foi prometido por Deus, realmente acontecerá, porque a vontade de Deus o efetuará. Isso é a fé. Eu estava conversando com uma jovem esses dias e ela estava comentando comigo que
uma certa jovem da nossa igreja que estava passando por uma grande aflição, que era um diagnóstico de uns exames que ela precisava fazer, e ela estava aguardando um diagnóstico de uma possível doença, né, que ela teria. E ela disse, a gente estava conversando sobre isso, estava falando sobre fé, e ela disse assim: Sol, eu lembro que quando ela estava esperando o diagnóstico, ela disse assim, a minha oração não é para que dê negativo. A minha oração é para que, independentemente do diagnóstico, o Senhor me dê forças para superar. Que Ele esteja comigo. Queridos, na palavra o Senhor diz, no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei com vocês. Então, entenda, a fé não é uma ideia, não é um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo e de que as coisas acontecerão para que a gente não sofra. Gente, o sofrimento vai vir. Jesus nos disse isso. Nós teremos aflições, mas Ele disse, tenham bom ânimo. Então, é essa confiança de que essa promessa que Jesus nos fez, independentemente das coisas que nós vamos viver nesta terra, Ele estará conosco. Amém. Ele nos ajudará a superar. Ele nos ajudará a passar por as dificuldades da vida. Então, queridos, a fé bíblica não é uma confiança cega diante de evidências contrárias. A fé bíblica é uma confiança segura no Deus eterno, que é todo-poderoso, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança. O Deus que se revelou na sua palavra, que se revelou através de Jesus Cristo, cujas promessas mostraram verdadeiras de geração em geração. Então, até hoje, nós vemos as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, dia após dia. E Ele diz que jamais nos abandonará. Amém. Isso é a fé, queridos. É a certeza daquilo que esperamos, porque Deus prometeu em sua palavra. Amém. Então, depois que a gente entende o que é a fé, a gente precisa também pensar um pouco em qual é a importância da fé. Efésios 2, 8 diz que nós somos salvos pela graça. E que nós somos salvos por meio da fé. E isso vem da gente? Não. Isso não vem da gente. Isso é dom de Deus. Efésios 2, 8. Queridos, a fé é o único meio para que a gente tenha acesso à salvação. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes. Nós somos salvos pela fé. É por essa confiança, essa certeza, essa convicção na palavra de Deus que nós somos salvos. Então é por meio da fé em Cristo Jesus que nós obtemos a salvação. E isso é dom de Deus. Tinha um professor no seminário que ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia, olha, independentemente se nós cremos em Jesus ou não, nós temos fé. Todo ser humano tem fé. Por quê? Porque é impossível a gente viver nesta vida tendo certeza de tudo. Que é isso? Você vai no médico, o médico passa um remédio para você. Você tem certeza que você vai ficar bom tomando aquele remédio? Você não tem. Às vezes você pode fazer o melhor tratamento, enfim, possível para qualquer enfermidade. Você vai ter certeza que esse tratamento vai te trazer a cura. Às vezes você compra um alimento e aí, irmãozinha, você vai lá, higieniza, todo cuidado, faz aquela coisa. Você pode ter certeza que esse alimento não vai te fazer mal? A gente não tem certeza. É impossível a gente viver nesta vida tendo certeza de que a gente não vai ter. Então todo ser humano tem fé em alguma coisa.
ou ele tem fé nele mesmo, ou ele tem fé, enfim, em alguma outra coisa, no cosmos, enfim. Então, qual é o nosso grande desafio? É direcionar a nossa fé para aquele que é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. A nossa fé, ela precisa ser convertida para o único que salva, Jesus Cristo. Então, é a fé em Jesus Cristo que traz a salvação. Então, é por meio da fé, queridos, que nós estabelecemos um relacionamento com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para vivermos uma relação de intimidade com Ele. E é só vivenciando essa fé que nós vamos poder viver essa experiência de poder confiar no Senhor, de poder nos aproximarmos dele, entendendo que as suas promessas são verdadeiras, que a gente vai poder estar com ele dia após dia, usufruindo da sua presença diariamente. A fé, queridos, ela nos capacita a confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que ele é fiel à sua palavra. Amém. Essa é a importância da fé. E além disso, a Bíblia também vai dizer, além desse texto de Hebreus que a gente já leu, que sem fé é impossível agradar a Deus, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia vai dizer que os crentes vivem por fé e não pelo que vem. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E que nós temos livre acesso a Ele em confiança, pela fé que nós temos nele. Mas aí eu penso uma coisa: como é que a gente pode obter essa fé e aplicar essa fé na nossa vida? Como é que isso pode acontecer? E aí a gente vai para o texto de Romanos. O texto de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Romanos 10, 17, vai dizer o seguinte: Amém? Amém. Diz o seguinte, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Gente, a fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a palavra. A fé verdadeira, ela lida diretamente com o que a Bíblia ensina e com o que a Bíblia orienta. Então, a nossa fé, ela vai precisar estar apoiada nestas verdades bíblicas, como se elas fossem visíveis e palpáveis. A nossa fé, ela vai ter então as Escrituras como a base fundamental dela. Porque a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, ela aceita inabalavelmente aquilo que é provado nos textos sagrados. Então, queridos, a nossa vida, ela é transformada quando nós entendemos que a fé é relacionada a essa certeza, a essa convicção daquilo que a Bíblia nos afirma sobre Deus. Essa é a fonte para alimentar e fazer crescer a nossa fé. Não é a religiosidade, não são as tradições, mas é o que a Bíblia revela acerca de Deus. Então, a fé é um dom de Deus e é concedido pelo Espírito Santo. E ela se desenvolve ao dar à medida que a gente ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. A nossa fé, ela vai se desenvolver à medida que a gente ouve a palavra e coloca essa palavra em prática. Porque a nossa fé, ela está diretamente relacionada às verdades que estão nas Escrituras. Então, é muito incompatível a gente dizer, por exemplo, que um determinado país, ele tem, sei lá, 99% da população do Brasil se denomina cristã.
se define como cristã. Exemplo. E aí a gente olha para a realidade do país e a gente vê o país campeão em acidentes no trânsito, violência doméstica, homicídios, aborto, enfim, uma série de coisas. A nossa fé, ela precisa estar extremamente relacionada ao cumprimento das verdades das Escrituras. Se eu creio, eu preciso obedecer às Escrituras. Porque se eu digo que eu tenho fé, mas eu não obedeço às Escrituras, a minha fé é questionável. Você está entendendo? Então, à medida que eu escuto essa palavra, à medida que eu pratico essa palavra, a minha fé, ela vai sendo desenvolvida. E aí, a gente vai para o último tópico, em que eu quero trazer o texto de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, que vai dizer o seguinte: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, entenda, a gente precisa entender muito bem esse versículo. Perceba, não é o que eu faço que determina se eu tenho fé, certo? Mas a partir do momento que eu tenho fé, a minha fé, ela vai frutificar de alguma forma. Por quê? Porque essa fé não é uma confiança cega, enfim, não é um salto no escuro. É uma fé convicta naquilo que as Escrituras dizem. É uma fé convicta. É uma confiança firme naquilo que Deus diz em sua palavra. E isso vai frutificar, queridos. Então isso significa que a fé genuína, ela vai se manifestar em ações concretas na nossa vida diária. Então é por meio das obras que nós vamos demonstrar que nós temos confiança em Deus e que nós vivemos de acordo com os seus princípios. Então, na prática, a fé, ela vai se manifestar em confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando a gente não compreende totalmente os seus planos. A fé, ela vai se manifestar nessa esperança que nós depositamos nele, mesmo em meio às dificuldades. Essa fé, ela vai se manifestar nessa busca pela vontade de Deus nas nossas decisões, buscando a sua orientação para seguir o nosso caminho diariamente. É uma coisa concreta, é algo prático. Além disso, queridos, a fé, ela vai expressar o amor ao próximo. A fé é amar e servir ao próximo. Então, amar e servir ao próximo são atos de fé que refletem o amor de Deus em nós. A fé, ela nos leva a agir com bondade, com compaixão. Ela nos leva a perdoar, a ser generoso. A fé em Deus, ela é prática, ela é concreta, tá? Então, queridos, concluindo, obter e aplicar a fé na vida cristã requer uma abertura para a palavra de Deus. Devemos buscar as Escrituras, essas verdades, entender, compreender qual é a vontade de Deus, obedecer e agir também conforme a vontade de Deus, e numa atitude de confiança e dependência completa em Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso é um caminho contínuo. É um caminho contínuo de crescimento espiritual à medida que nós aprendemos a confiar em Deus. Então, hoje, nós não estamos como nós gostaríamos de ser, mas também não estamos como nós éramos antes. A gente já avançou, mas ainda há mais para crescer. Eu tenho certeza que depois desta mobilização de oração, de todos esses dias que os irmãos estão aqui, talvez não todos os dias, mas dias específicos, escolhendo para vir, para estar aqui, participando, eu tenho certeza, queridos, vocês não sairão, nós não sairemos iguais. Nós cresceremos em fé. Nós cresceremos, nós avançaremos. Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aqui buscando, crendo que Ele está nos ouvindo. Amém?
Então, eu lembro que eu tinha muita dificuldade com essa questão de fé, porque eu venho de um berço católico, muito tradicional, religioso, e eu não lia a Bíblia. Então, eu não lia a Bíblia e meio que eu acreditava que as coisas iam acontecer porque eu iria fazer e eu ia dar conta, sabe? Mas aí quando eu comecei a ler a palavra, Glória a Deus. eu comecei a enxergar que é Deus e aquilo que Ele pode fazer. Amém. Queridos, Deus, às vezes Ele nos coloca também Ele permite que algumas situações da nossa vida aconteçam para que a gente cresça em fé. Amém. E todos vocês sabem da dificuldade que eu tive no final do seminário, e aquela experiência de passar por tudo aquilo que nós passamos, eu e meu esposo. Gente, a minha fé não é mais a mesma, mas eu ainda não estou aonde eu gostaria de estar. Eu quero avançar. Amém. Eu quero avançar. E eu quero ainda aprender a confiar mais nesse Deus que é verdadeiro e que nos lembra todos os dias que Ele está conosco. Então, ter fé em Deus, queridos, não é acreditar que tudo vai dar certo, mas é crer e confiar que, independentemente dos resultados, Deus continua sendo Deus. Amém. Ele está no controle das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque nós podemos confiar naquilo que o Senhor diz. Obrigada, Senhor, porque através da fé em Jesus Cristo nós obtemos a salvação. Obrigada, Senhor, porque através da fé nós podemos nos aproximar do Senhor, crendo que o Senhor existe, que o Senhor está conosco. Muito obrigada, porque nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa convicção de que, independentemente daquilo que passamos, independentemente daquilo que vivemos, o Senhor está conosco. Pai, nos ajuda a crescermos em fé. Amém. Nos ajuda a sermos reconhecidos como estes homens e mulheres da galeria da fé. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a deixarmos um legado de fé para aqueles que estão aqui, perto de nós, para esta geração, que nós possamos verdadeiramente demonstrar que nós cremos em um Deus que é verdadeiro e que está conosco, caminhando conosco diariamente. Ajuda-nos, Deus, nos ajuda a depositarmos a nossa fé em Ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Mais tarde, vamos refletir sobre a esperança e, por último, sobre o amor. Essa vai ser a nossa jornada.